Eu em oração pela mensagem de hoje, aí me veio luz e trevas. E o Senhor foi ministrando no meu coração sobre a vida de Paulo e alguns outros, né? E nós vamos estar lendo o livro de Atos, capítulo 9, do 1 ao 9, do versículo 1 ao 9, primeiramente. É Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 9. Do 1 ao 9. Todos já acharam? Então fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu vou ler até o 12, que eu acho que vai ser melhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que te chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos estar lendo até aqui, né? Então, gente, aqui está falando a história de Saulo. Para quem não conhece a história de Saulo, Saulo era o quê? Ele era um perseguidor de todos que seguiam Jesus. Então, era como se ele fosse um maníaco aí, que todo mundo tinha medo dele. Paulo era como se fosse um monstro. Hernani Dias Lopes fala que ele parecia um touro indomável. Então ele matava, falava que era discípulo de Jesus, era morte. Inclusive Estevão, a quem a gente falou aqui em reuniões passadas, ele que foi morto a pedradas e o próprio Jesus levantou para receber ele, Paulo estava por trás dessa morte. O tamanho da maldade que tinha no coração dele. Por quê? Paulo estava nas trevas. Paulo não sabia que estava errado. Ele fazia o errado achando que estava certo.
E nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas estão em um caminho de trevas, achando que estão certos e estão no caminho das trevas. Mas, gente, quando Jesus escolhe, quando Jesus decide, as coisas acontecem. E Jesus falou assim para Ananias, e logo, o que acontece? Jesus aparece ali para Paulo e fala para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E logo aquela luz, a luz de Deus, gente, quando você vê, você fica cego mesmo, porque nós não conseguimos ver tamanha glória. E logo Paulo ficou cego, caído no chão, e ele já fala que era para ele ir lá para a casa lá de Judas, e lá haveria um homem chamado Ananias que ia chegar ali, iria orar para ele e ele ia enxergar novamente. E isso aconteceu. Jesus chama Ananias, aparece para Ananias e fala: vai lá na casa de Judas e impõe a mão sobre Saulo e ele vai ver. E eu fiquei imaginando, gente, a importância da intercessão. Jesus pôs Paulo cego, mas para ele enxergar precisava de uma intercessão. Amém? Então, por que nós temos que orar? Porque, amém, Aparecido? Glória a Deus. Então, por que nós temos que orar? Porque Deus quer assim, Deus decidiu assim, e quando Deus decide, está decidido. E ali Ananias chega, e Paulo cego, e Ananias impõe as mãos, e a glória de Deus acontece. Ananias volta a ver. Saulo volta a ver, né? E ali eu achei tão bonito, gente, que a palavra de Deus aqui mais para frente, em Lucas 9, fala que assim que ele voltou às vistas, foi uma conversão genuína. Ele logo quis ser batizado, entregou sua vida para Jesus e falou: agora eu sou um seguidor de Jesus. Então, de uma estrada de trevas, ele passou para a estrada da luz. Aleluia! E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos, daqueles a quem nós temos orado e clamado a Deus, né? E ali eu vejo que Paulo, ele era um homem culto. A palavra de Deus fala que ele estudou ali na escola de Gamaliel. E ele era ali aquele homem que ele tinha conhecimento. E ele é aquele que mandava. Ele não era aquela pessoa que era subordinado, não. Ele mandava matar, ele estava na frente de tudo. E Paulo, quando ele se converteu, eu imagino assim, ele falou assim: agora eu vou desfazer o que eu fiz e eu vou fazer e acontecer. Mas Jesus, Deus não é assim. Jesus, quando chama alguém, ele forja o seu caráter. E Paulo, ele se converteu e Jesus, né, usou ali os meios dele e mandou Paulo novamente para a cidade de Tarso. E ele ficou lá por 10 anos sendo forjado por Deus. O seu caráter foi sendo transformado para a obra que Deus tinha na vida de Saulo. E nas nossas vidas, quantas vezes nós achamos que, assim, às vezes nós passamos por uma dificuldade e achamos que alguma coisa não está bem na nossa vida. Mas o que a gente tem que entender? Que para tudo que Deus quer nas nossas vidas, primeiro nós temos que sermos preparadas por Deus, para exercer o que Deus tem nas nossas vidas. Vocês pensam o que é para um homem que viu a glória de Deus, recebeu o chamado de Deus, foi batizado e foi novamente ser forjado por Deus, né? E Deus, gente, Ele forja o nosso caráter. Deus nos chama para salvação, mas o que Ele vai fazer? Ele vai nos preparar
para a vida eterna, para viver, para reinar com Ele, e vai nos preparar para o que Ele tem aqui na terra conosco também. E a palavra de Deus fala que Saulo, depois de 10 anos, Barnabé vai lá e chama ele para a obra. Era a hora dele ir para a obra. E eu acho interessante que a palavra de Deus fala que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, gente, foi colocada pelo próprio Deus. Vocês acham que Deus, para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso jeito, às vezes Ele não põe um espinho na nossa carne? Vamos mudar, gente, que pode vir espinho, né? Então, não estou falando que tudo que acontece na nossa vida é Deus, não. Mas Deus também forja o nosso caráter e Ele pode colocar alguma coisa em nós para mudar a nossa história, né? E então, eu vejo que o quê? Por que eu falo que foi Deus que colocou o espinho na carne de Paulo? Vocês acham que o diabo, ele quer ver alguém se tornando uma pessoa mansa, humilde? O diabo quer isso? Que ele quer que a gente fique manso, humilde, pessoas amáveis, cheias do amor de Deus? O diabo não quer isso, não. É Deus que quer isso. Então, por que a gente entende que a enfermidade de Paulo foi o próprio Deus que pôs? Por quê? Porque Paulo era radical. Paulo era do jeito dele. E Deus falou, não senhor, não senhora. Não é do jeito de vocês, não. É do meu jeito. Não é? Então, a gente tem que entender tudo isso. E Paulo, gente, depois no seu ministério, ele foi um exemplo para todos nós cristãos. Mas um exemplo mesmo. Paulo jamais negou Jesus. Jamais. O que aconteceu com ele? Paulo foi preso, né? Paulo e Silas foi preso, estava ali na prisão. E quando eles estavam presos ali, o que Paulo fazia com Silas? Cantava e adorava o Senhor. E ali, enquanto Paulo adorava e bendizia o Senhor, as coisas aconteciam na vida dele. As portas da prisão abriam e Paulo tornava novamente via a glória de Deus novamente na vida dele, né? Então, Paulo foi um homem que ele não negou Jesus, hora nenhuma na sua vida. Ele buscou andar no caminho da luz e falou assim, eu sei que eu vou sofrer perseguições, injúrias, mas eu não vou negar aquele que me chamou. E eu vejo, gente, que Paulo, ele sofreu o quê? Muita ingratidão. Se você for estudar a história de Paulo, Paulo sofreu muitas injúrias, muita ingratidão, mas Paulo ficou firme. E no final da sua carreira, ele falou, guardei a minha carreira, guardei a minha fé. E ele guardou mesmo, né? Porque a gente vê que ele foi o maior apóstolo de Jesus, né? E foi um homem admirável. E Paulo, depois de muito pregar o evangelho, de ser discípulo do Senhor, ele foi decapitado. Então, muitas pessoas falam assim, eu vou para Jesus para minha vida melhorar. Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o favor de Deus. Mas ele não quer ser transformado, forjado por Deus. E quando nós vamos para Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, não tem que ser uma troca com Deus. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus, porque nós amamos Jesus. E se nós passarmos por alguma dificuldade, o Senhor passará conosco, né? Então, quando a gente entrega nossa vida para Jesus, nós vamos ficar isentos de passar alguma tribulação, alguma necessidade?
Não vamos. Mas quem está conosco? É quem esteve com Paulo. Paulo sofreu perseguições, Paulo teve espinho na carne, mas Deus estava com ele. E quando foi para Deus levar, ele falou assim, ele não negou Jesus. Gente, você está ali num calabouço e ele sabe que qualquer hora vinha um ali para matar ele. Ele não negou Jesus. Esse é o Paulo, esse, né, é Jesus. E depois nós temos que espelhar em homens assim. Homens que se converteu, não foi para ter tudo na vida. E as pessoas hoje vão para a igreja porque querem o quê? Os favores de Deus. É favor, é favor. E nós temos que ir para Jesus para favorecer Deus, o seu evangelho, pregar o evangelho, amar as pessoas, entender que o chamado nosso não é assim para você ter tudo. Deus sempre vai nos dar vitória. Mas nós temos que ir para Jesus para fazer a vontade dele, custe o que custar, né? E em Lucas 19, do 1 ao 10, nós vemos, e nós não vamos ler, conta também a história de Zaqueu, né? E a gente vê, gente, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Zaqueu era um cobrador de impostos, ele cobrava impostos o quê? Injustamente, e ele estava onde? Ele estava em um caminho de trevas, mas quando ele viu falar de Jesus, ele quis ver Jesus, e ele subiu em uma árvore, e quando Jesus passava, ele falou, desce daí, Zaqueu, hoje estarei na sua casa. E ali, Zaqueu mudou aquele caminho que ele estava, um caminho de trevas, e ele foi para o caminho da luz. A palavra de Deus não conta a história de Zaqueu, mas vocês acham que a vida dele foi só um mar de rosas? Zaqueu encontrou a salvação, mas as lutas, as perseguições, as angústias, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, comigo vencerão. Então, com Jesus, nós vamos vencer. E a coisa mais importante das nossas vidas é nós entregarmos a nossa vida para Ele. E na medida que a gente andar com Ele, lado a lado com Ele, e Deus forjando o nosso caráter, nós vamos ser muito abençoadas por Deus, né? Porque Deus, gente, Ele não... Deus é Pai, né? O problema das pessoas é que elas buscam a Deus buscando facilidades para a sua vida. Eu quero as coisas assim que Deus vai me dar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Eu vou servir a Deus porque eu amo Deus e porque se Ele voltar amanhã eu subo com Ele. Amém? E em Apocalipse, vamos ler do capítulo 1, do 4 ao 8. Apocalipse é o último livro da Bíblia, do versículo 4 ao 8. Então fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Então, gente, eu entendo assim, que Jesus
um dia ele virá. E um dia, gente, nós vamos partir também. Se Jesus não voltar até a gente morrer, a gente vai morrer. E a gente, para Jesus nos levar com ele e a gente alcançar a vida eterna, qual estrada que a gente tem que estar? Jesus vai buscar quem está no caminho da luz. Quem encontrou o caminho da luz, quem está no caminho das trevas, quem quis o mundo, as coisas do mundo, quem preferiu andar na facilidade, nas orgias desse mundo, vai ficar, não vai alcançar. Então, nós precisamos andar no caminho certo, ir para a palavra de Deus. Ontem eu achei bonita, eu vi o story da pastora Eliana, ela falou, a Bíblia é a nossa bússola, é ela que nos dirige, nós temos que andar por ela, ela é o caminho da luz, então nós temos que andar nesse caminho, né? E hoje de manhã, eu em oração, assim, eu sempre oro por essa mensagem, mas não adianta. Eu acredito que Deus fala assim, você tem que depender de mim. Então a palavra só se concretiza na segunda-feira. Não adianta eu querer fazer ela no domingo. Então, aí ele falou Lucas 22, do 31 ao 34. Todos já acharam? Lucas 22, do 31 ao 34. Então, Lucas 22, 31 ao 34. Então fala assim. Todos já acharam? Se não acharam, pode acompanhar comigo, né? Então fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Vamos ler só até aqui, né? Então, o que a gente vê, gente? Que Pedro é aquele discípulo inconstante. E nós, todos nós, temos um pouquinho de Pedro na nossa vida. Eu acho que o sangue de Pedro corre nas veias da igreja. Porque a gente vê tantas pessoas inconstantes chegando na igreja, chegando no GC, começam e param. Fala, eu amo Jesus, mas da meia volta tá negando Jesus. Eu te amo, Jesus, eu faço tudo pro Senhor. Aí um irmão falou alguma coisa, nunca mais vou no GC. Inconstante, Pedro. O pastor, eu não gosto do pastor, não sei por quê. Pedro, inconstante. Na mesma hora que tá amando Deus, as coisas de Deus, tá negando. E nós negamos Jesus com as nossas atitudes, com a nossa vida. Às vezes nós achamos que, eu tenho uma fé. Gente, Pedro, ele andou sobre as águas. Tamanha fé de Pedro. Vocês têm essa fé? Tem um marzão lá, um rio, vamos embora. Essa era a fé de Pedro. Ele tinha fé, mas ele era inconstante. E nós, quantas vezes nós somos inconstantes? Basta triscar. Não sou seguidora mais de Jesus. Não vou naquela igreja. Não vou naquele GC.
A Iraci me olhou com cara feia. A Dona Tereza me olhou ruim. Brincadeira, Dona Tereza. Então, gente, Deus tem que ter misericórdia de nós. Assim como Ele teve misericórdia de Pedro. Porque Pedro alcançou a graça de Deus. Eu achei tão interessante, eu lendo aqui, que Jesus fala assim para os discípulos: eu vou lavar os pés de vocês. E Pedro fala assim: não, que é isso? O senhor não vai lavar meu pé, não. E Jesus fala assim: se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Vem cá, Pedro. Pedro, ele era abençoado, gente. E tem hora que nós é desse jeito. Nós queremos mandar em Deus. É do nosso jeito, não é do jeito de Deus. E não é do nosso jeito não, gente. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Ah, mas me humilharam. Acabaram comigo, gente. Eu nunca mais vou naquela igreja. E chora nos pés de Jesus. E Jesus fala assim: Pedra, para com isso. Você tem fé, mas você não tem constância. Você precisa ter constância. Se você começou a ir na igreja, se eu tenho um chamado para a sua vida, tenha constância. Tire esse sangue de Pedro das suas veias, coloca o meu sangue de humildade. Nós temos que ser humildes, gente. Bateu aqui, bate aqui. Você pisa no capeta, você acaba com ele. Você quer acabar com o capeta e dar outra face. Ele sai assim, ó. Matei ele. E é assim que a gente tem que ser, né? Então, Pedro é um exemplo de medo. Quantas pessoas não estão indo na igreja de medo? Tá vacinado, gente. Se pegar é fraquinho. Então vamos ser constantes. Ah, mas eles não usam máscara. Eu uso a minha. Ah, vai falar de mim? Ah, eu tô preocupada. Eu tô preocupada é desagradar a Deus. Deus não ir na igreja. Homem, gente. Que isso? Preocupa com o homem, não. Tudo que a gente faz é pro Senhor. Então a gente tem que tirar o medo das nossas vidas, né? Pedro, quando ele negou Jesus, ele teve o quê? Lá quando ele andou sobre as águas, ele teve muita fé. E depois, quando eles perguntaram se ele era discípulo de Jesus, ele negou. Por que ele negou? De medo. E cadê a fé de Pedro? Cadê a nossa fé? Ah, eu não vou no GC não, eu tenho medo. Eu vou pegar o Covid. Uai, antes tinha Covid, antes tinha muita coisa. Mas, gente, nós vamos parar por causa do Covid? Nós não vamos parar, não. Nós vamos prosseguir para o que Deus tem para as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. E ali, Jesus fala para Pedro: a minha graça, né, é maior do que o seu pecado. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado, né? Então, ai de nós, se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. Nós ainda estamos debaixo da graça de Deus. Nós temos sangue ainda de Pedro na nossa vida, mas Pedro foi forjado por Deus. E eu acredito que Pedro ficou do jeito que Jesus queria. E nós, gente, nós vamos ficar, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. A minha carne quer me mandar, eu tô com raiva. Olha, né? Tô com raiva do fulano. Aí Jesus lá de cima: Pedro, para com isso. Eu não te chamei para isso. Você não é seguidor de homens. Você é seguidora de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos discípulos de homens. Homens não podem mudar o nosso trajeto. Porque, às vezes, por causa de uma bobagem, você vai sair de um caminho de luz
e voltar para o caminho das trevas por causa de uma bobagem, o diabo pode roubar a nossa salvação, a nossa vida com Deus, por causa de uma bobagem. E vocês acham que o diabo procura grandes coisas para derrubar um discípulo, uma filha, um filho de Deus? É coisas desse tamanhozinho, derruba, né, o filho de Deus, né? Então, nós temos que refletir. Paulo jamais negou Jesus. Assim que ele foi curado ali e teve aquele encontro com Deus, ele foi forjado ali aqueles 10 anos e depois a palavra de Deus não fala que ele negou Jesus mais. Quem nós somos? Pedro ou Paulo? Quem nós devemos ser? Pedro, de começo não, gente. Depois, mas eu prefiro ser Paulo. Em qualquer situação, louvava e engrandecia o nome do Senhor. Ah, você está sofrendo perseguição? Paulo sofreu. Paulo foi injuriado, gente. A cidade lá pegou fogo. Queimou quase tudo, 70% de acho que é Roma, não tenho bem certeza, queimou tudo, e o Nero lá falou assim, foi os discípulos de Paulo, põe aquele homem na cadeia, culpou ele, injúria. Paulo quietinho, tá na hora de eu ir já. Jesus veio e levou ele foi injuriado. Jesus foi injuriado. E nós não queremos, não. Nós não queremos que fala nada com a gente. Deixa falar, gente. Deixa vir as injúrias. Deus está vendo. Preocupa não. Segue Jesus. E nós vamos o quê? Alcançar o que Deus tem para nós, que é a salvação, a vida eterna. Se todavia a gente passar por adversidade e tribulação, Ele vai passar conosco. A palavra de Deus, Isaías fala, se tu passares pelas águas, pelo fogo, eu contigo estarei, eu contigo estarei. Tem hora que você passa pelo fogo, tem hora que parece que você fica dentro de uma panela de pressão e você quer explodir, mas Deus está lá com você. Deus está lá. Deus está com aquele que serve Ele. Amém? Então é essa a mensagem de hoje.